Bom dia, eu me chamo Melquisedeque e sou aluno de graduação de licenciatura em matemática no Polo FEBEF, em Duque de Caxias. E estou aqui para poder falar um pouco a respeito da importância da monitoria em álgebra para a graduação. E eu gostaria de começar esse vídeo falando principalmente em relação do primeiro contato com o conteúdo de álgebra. Porque por mais que seja, vamos assim dizer, facilmente compreensível o conteúdo e o desenvolvimento dele, até porque temos muito apoio dos professores e de materiais didáticos para isso, é um conteúdo relativamente novo para a grande maioria dos estudantes de graduação. Todo esse processo que temos com o contato de ter que chegar à prova do porquê que aquilo acontece e o processo de demonstração, para a grande maioria dos estudantes de graduação, é um contato relativamente novo. Então, acaba que, de primeira instância, o entendimento se torna complicado, sim. E nem sempre o professor ele possui o tempo que seja suficiente e necessário para atender a todas as dúvidas de uma maneira que sane tudo que os alunos precisam. E aí é onde entra a necessidade da monitoria, vista na graduação. É perceptível que os alunos, como eles têm um contato fixo diariamente, a grande maioria das vezes, as turmas se repetem e os alunos continuam naquela permanência uns com os outros. Acaba que facilita o contato dos alunos uns com os outros para sanar algumas dúvidas. Porém, ter um monitor que seja voltado para aquele conteúdo facilita ainda mais a maneira que você vai tirar as dúvidas. Por quê? Como todos os alunos discutem muito sobre muitas matérias, acaba que uma coisa ou outra passa desapercebido por um ou por outro. Mas o monitor, como ele tem esse papel centrado naquele conteúdo, ele vem com esse esclarecimento, porque ele vai ter uma visão um tanto quanto mais ampla sobre aquele assunto. E, óbvio, ele vai estar disposto a se aprofundar no conteúdo. Então, acredito eu que a monitoria ela vem a contribuir bastante no crescimento da turma como um todo, não numa pequena porcentagem, que às vezes é os casos que acontecem. E vale ressaltar também que isso é uma contribuição também para a formação do monitor, porque querendo ou não, força ele que ele venha pesquisar mais e mais sobre aquele assunto, ele acaba se aprofundando e se, entre aspas, né, se especializando naquilo. Eu tiro, assim, pela minha experiência, de todos os conteúdos que eu tive contato nesse período da graduação, a álgebra foi a que mais me chamou a atenção, por todo esse processo de demonstração, entender como funcionam os corpos, como eles se relacionam, entender os conjuntos de uma maneira mais a fundo. Isso despertou muito a minha curiosidade e isso me ajudou muito a entender, além de só decorar, mas entender de fato como funcionam os demais conteúdos. Então, eu queria falar também um pouco sobre o que deveria ser considerado como a maior dificuldade que eu possa ter e o que eu tive como monitor. Eu acho que um dos impactos mais importantes que tem que ser dito foi a pandemia, né? A pandemia acabou afastando um pouco os alunos, porém, vale ressaltar que, mesmo assim, ainda mais pela facilidade dos alunos já se conhecerem, o monitor teve contato direto com esses alunos, né? Por causa dessa transição entre a universidade, então facilitou muito o contato online. Faltaram alguns recursos? Faltaram. Eu senti principalmente a necessidade de algumas coisas, porém, nada que não pudesse ser resolvido, né? Uma chamada de vídeo, um contato por telefone, mas em alguns casos de alguns alunos,
Alguns alunos não pegaram o período de distribuição dos aparelhos e de chips, então eles ficaram dependendo muito da internet e não tiveram esse acesso. Mas, de toda forma, quando foi possível, foi resolvido esse problema do contato entre os alunos. Dito isso, eu queria sinalizar que esse é o parâmetro que eu tenho a respeito da monitoria e a importância que eu acho.